Lara Crivellaro, diretora do Instituto EducBank. Estamos aqui para mais um episódio do Pode Falar Gestor. O Pode Falar Gestor é um espaço compartilhado em que dialogamos e exploramos diversos assuntos acerca da educação do Brasil e do mundo. E neste episódio recebemos aqui Helena Cipriano, a nossa querida Lena, diretora educacional e pedagógica do Colégio Progresso de Campinas, da unidade Cambuí, e a nossa querida Dona Beth, diretora do Colégio da Escola Divina Providência de Jundiaí. Duas diretoras com bastante experiência para dialogarmos sobre os desafios da liderança escolar. Muito obrigada pela participação de vocês, é um prazer tê-las aqui. Eu que agradeço o convite e é uma satisfação a gente poder conversar sobre um assunto tão interessante e na verdade, que preenche o espaço das famílias hoje, né? Que é a educação. Sem dúvida. Obrigada pelo convite, um privilégio poder compartilhar esse bate-papo junto com Dona Beth, com você, Lara, que a gente possa ter uma boa conversa. Muito bem, gente. Bom, primeiro, agradecer demais, mas eu queria começar com uma pergunta aqui para as duas. A educação, ela está em constante mudança. A escola está numa constante evolução, transformação. Cada dia que passa é uma novidade. Como é que a dinâmica da liderança escolar, da figura do diretor, consegue se adaptar e consegue acompanhar essas mudanças todas ao longo dos anos? Como é que a gente tem sido... e agora, impossível não falar, inteligência artificial no meio de tudo isso. Como é que a gente consegue lidar com todas essas mudanças, mantendo a unidade escolar? Família, alunos, professores, de forma coerente e equilibrada e avançando cada vez mais. Quer começar? Posso começar? Na verdade, o papel eu vim pensando, quando você propôs essa conversa, o papel do gestor, o papel do diretor, Isso mudou muito. Existe um diretor escolar, que é aquele que quando se pensa nessa figura, se remete a questões burocráticas, a quem vigia, a quem pune, é aquele que comanda a escola. E o gestor, ele vem compor essa figura. Então, hoje, a gente transforma muito essa figura do diretor num gestor. A gente fala de pessoas, Saiu aquele papel da escola, que antes era o lugar onde você tinha o conhecimento, para ser um lugar onde você tem o conhecimento, mas você tem que aprender a lidar e trazer esse conhecimento para fora da escola, para além da escola. Então, os desafios são muitos. É lidar com todas as questões ambientais, com as questões socioemocionais, trazer os pais para mais perto da escola, porque antigamente as pessoas deixavam as crianças na escola e depositavam nela o lugar de conhecimento e a função da escola. Hoje isso tudo é muito entroncado, misturado. Então, o papel de quem administra uma escola é administrar pessoas e não perder de vista a função da escola, de lugar de aprender, mas de lugar de trocar aprendizados e levar isso para fora dela. Então, são muitas demandas aliadas a tecnologias novas. Então, o gestor de hoje precisa cuidar da sua gestão na escola, fazer com que todo mundo acredite naquilo que está sendo feito e ajudar todo mundo a continuar acreditando e fazendo o melhor com tudo que tem de novidade no mundo, porque o mundo hoje é globalizado, a gente tem informações de todos os lados, então o papel da escola é conseguir filtrar tudo isso, conseguir trazer a realidade para dentro dela e formar pessoas para transformar isso. Definitivamente não é mais o lugar da informação. A escola. Não é mais o lugar da informação, e o diretor escolar, ele não é mais aquela pessoa que vai só gerir aquele espaço pequeno, porque ele vai sim cuidar daquele espaço, mas ele tem que pensar além daquele espaço. Exato. Na verdade, pensar além é o que você faz o tempo todo, né? Eu tenho na minha sala uma janela bem grande e eu acho que aquilo é um indicador para mim. Sempre pensar além da sala, né? Isso
é um lembrete. Mas, aproveitando tudo que a Lena colocou, posso chamar de Lena? Claro. E, exatamente, a gente tem que pensar a realidade que está lá fora. Mas eu acho que o maior desafio mesmo são as pessoas, né? Se a gente não tiver os pais confiantes no que a gente propõe, se a gente não tiver os alunos centrados e trabalhados dentro de princípios que a gente vai emanando ao longo do tempo e eles vão absorvendo a rotina da escola, como a escola pensa, o seu papel de estudante e também trazer os professores para essa unidade, para a gente poder depois tê-los como as pessoas que são exatamente os, vamos chamar assim, é um pouco rude, mas vendedores da escola. Né? Eles estão ali no palco da sala de aula e são eles que atribuem todo, levam a mensagem do que a escola propõe, realiza, tem como resultado e os valores que a gente tem. Então, quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de desafio da escola, as pessoas têm que comungar primeiramente da filosofia dos valores da escola. Uma vez absorvido isso, a gente não diz 100%, mas a grande maioria, né, já comunga disso conosco. Eu tenho professores já de muito tempo, colaboradores de muito tempo. Então, essa disseminação dessa base sólida da escola é que vai nos ajudar a vencer os desafios externos, a trabalhar essa questão das novidades, porque novidade tem toda hora. Né? A gente todo dia é uma coisa nova. Como lidar com essas investidas externas, né? Que vem da família. Escolhas, né? É outro desafio para o diretor, né? Fazer as escolhas. As escolhas, então. Exatamente. A gente precisa ponderar muito sobre o que é uma novidade passageira, e hoje muita coisa mundo Bunny, mundo VUCA, mundo tudo, não é? Tudo é muito fácil de ser esquecido em 2 tempos. Então, o que exatamente a gente vai escolher para que colabore, que traga valor, que seja diferencial, que agregue valor para a família e para o aluno, que é o nosso foco principal, né? Então, no conhecimento, na questão das tecnologias, no desenvolvimento desse aluno como pessoa para o mundo de hoje. Então, ser um indivíduo crítico, ser um indivíduo que se descubra como capacidade de criatividade, né? E toda essa questão da mídia, né? Das redes sociais que interferem absolutamente no comportamento, na visão de mundo, que está muito superficial, vinda por esses canais das redes sociais, né? Então, como trabalhar tudo isso e investir num projeto de vida, de fato, para o aluno ter, então, o seu percurso e atender aquilo que a família espera da escola, né? Que a família espera da escola. Então, a complexidade é muito grande. Então, o gestor, eu saí da sala de aula, fui para a coordenação, depois da coordenação fui para a direção, e a gente eu passei por todas as fases desse Brasil, né? Legislação, planos e tudo mais. Então, hoje, sim, não tenha dúvida nenhuma, qualquer gestor, qualquer diretor tem que ter uma visão muito mais ampla, pontual em algumas coisas, mas muito mais abrangente, né? E está lidando com gestão de tudo. Gestão do conhecimento, gestão das pessoas, gestão dos projetos, gestão dos processos, gestão das interferências. Agora, vocês acham que, do ponto de vista da formação, né, de uma unidade educacional,
nós estamos falando de fato de alunos, de famílias, mas de professores, né? Uhum. Você tocou num assunto muito importante que é o professor, quando ele fecha a porta da sala de aula, A gente reza. Porque, teoricamente, ele representa a escola, ele fala em nome da escola, ele Exatamente. forma pessoas. Então, você tem que ter ali uma equipe sempre muito afinada, né? E o papel do diretor é ser o maestro dessa... Exato. E eu acho que nisso, assim, a figura do gestor, ela é muito dessa questão de conciliar, de ter as equipes muito próximas. Então, precisa ser uma pessoa presente, né? Precisa ser uma pessoa que circula, que conhece seus alunos, que conhece sua equipe toda. E a gente vai fazendo isso... escalonado, né? Eu tenho um contato, uma reunião semanal com as minhas equipes de coordenação, porque tem que estar todo mundo muito alinhado. Eu ainda fiz reuniões agora essa semana de planejamento com os professores todos da escola, com todos os colaboradores e falando muito nisso, né? Nós somos uma unidade aqui, então nós temos as nossas convicções, o nosso ponto de trabalho. As pautas pessoais, elas não vão ficar de lado, mas elas não são as principais. Então, nós temos que comungar todos das mesmas convicções para a formação do aluno. Uhum. E aí é esse trabalho de confiar. A gente tem que confiar nas pessoas, mas tem que estar muito perto. E eu acho que esse dia a dia, as equipes todas alinhadas e a formação o tempo todo, né? Professor precisa estar em formação e a gente precisa abrir os espaços de diálogo para que todo mundo vá na mesma direção. Sim. Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu volto a falar da nossa Carta de Valores. Sim. Porque aí o que é? O respeito a todas as pessoas, de ponta a ponta, né? Então, as famílias, os alunos, os professores, os colaboradores. E dos nossos valores também é o diálogo, né? Manter o diálogo. E na relação do que a gente tem como nossos valores, essa relação precisa ser difundida. E eles sabem e estão com a gente toda vez em momentos de decisão, que é a Carta de Valores que embasa qualquer tipo de decisão. Então, ao longo do tempo, a gente vai trabalhando isso em todas as reuniões, e eu revejo isso todas as vezes com eles. Esse ano mesmo, abrimos a reunião lembrando quais são nossos princípios, os valores, quais são os nossos pilares, né? A segurança, a cordialidade, essa coisa toda que a gente tem que beber dessa água para que toda a escola realmente inspire e respire essa cultura. É fácil? Não é. É uma constante estar junto, né? Estar junto em equipe. Eu também tenho toda segunda-feira a coordenação e outros dias as outras equipes, mas temos também uma institucional todo ano de ponta a ponta, da portaria ao diretor financeiro, né? Enfim, para que todos realmente vão aos poucos internalizando qual é a nossa cultura. Né? Não é fácil, mas aí a gente também vai moldando aos poucos. Nas conversas de grupos pequenos, e eu ainda faço conversas individualizadas durante o ano com cada um. E eu acho então, isso aproxima sim. muito, a gente abre a escutativa. Alguns têm muitas coisas interessantes para contribuir, que na coletividade acaba ficando escondida, silenciada, né? Então, isso tudo vem somar e vem também trazer de volta a eles o sentimento de pertencimento. Claro. Sim. E aí eles bebem com a gente do mesmo propósito. Vestem então, a camisa vestem a camisa. À frente. E acho que, pegando só o gancho nessa sua fala, é isso. A escola não se constrói sozinha e não é só a sala de aula. Né? O professor, ele é o nosso principal ator, mas os nossos alunos são os protagonistas ali. Mas uma escola se faz desde a porta, né? Desde a hora que o aluno pisa ali, eu falo sempre para os
os nossos colaboradores. A nossa responsabilidade é gigante. Desde a hora que abrir o portão e o aluninho põe o pezinho lá dentro da escola, ele já é nosso. Então, o sucesso de uma escola não é só a sala de aula. Ela é o conjunto. Desde a hora, da forma como a pessoa recebe o aluno, cumprimenta, desde como a secretaria recebe, de como os documentos são entregues, de como o pai é atendido, é um conjunto de coisas. E o aluno, quando ele percebe, né, que isso tudo funciona a favor dele, para ele faz parte... E que tem coerência, exato, né? Exato, esse é o fundamental. O aluno Agora, testa. Manter esta coerência é um exercício diário. Agora, de todas as pontas, acho que a mais fácil é o aluno, né? Sim, o aluno... Ele, de lidar, eu digo, em termos de a depender desafios. da idade dele, sim, né? A gente vai ter faixas etárias mais fáceis e mais desafiadoras. Nessa equação toda, as famílias precisam estar conosco. Isso que eu ia falar. Porque o aluno está conosco. Eu ia perguntar exatamente isso. Vocês consideram que o mais difícil é das pontas todas, a família é o mais família. delicado? E eu sempre falo para as famílias que a escolha de uma escola é como um casamento. Um casamento não vai ter só coisa boa. No casamento, para quem já foi casado ou quem é casado, tem as coisas boas e as coisas ruins. E aquelas que a gente acha que vale a pena a gente brigar por elas. Então, a escolha de uma escola não será um mar de rosas o tempo inteiro. Seu filho não vai ser feliz 100% do tempo, ele vai ter conflito, ele vai ter dificuldade, pode ser que nunca, pode ser que às vezes, mas a gente tem que entender se aquilo que a gente escolheu é aquilo que a gente quer e são as coisas que a gente, de fato, está disposto a lutar por elas. Então, para você escolher uma escola e só reclamar dela o tempo inteiro, ou só cobrar da escola o tempo todo, talvez não seja o lugar ideal. Exatamente. Agora, o papel do gestor também é ser honesto com a família, porque não é fácil você perder uma família. Não é fácil você dizer para uma família, olha, talvez não seja aqui. Mas tem momentos que é preciso a gente ser honesto para entender, olha, existem perfis diferentes. E não perder a coerência, porque como gestor, eu não posso também só fazer aquilo que a família quer. Absolutamente. Porque agradar todo mundo não vai. não aí agrada você ninguém. perde a sua identidade Exato. totalmente. Por isso a Carta de Valores. Os pais têm que saber disso. A clareza nisso tudo, né, Beth? A transparência, faz parte. Faz parte. A transparência, a honestidade, o diálogo, a confiança. Então, eu acho que todo esse trabalho, ele é diário, constante, tete a tete. Né? Muitas vezes é com o coordenador, às vezes é com o professor, mas muitas vezes é com a gente mesmo. Né? Ou, por exemplo, alguém da escola que está envolvido em algum projeto. Né? Sim. Então, mas isso tem que permear todos nós para que a fala seja uníssona. Exato. Né? Tenha essa coerência. Porque o pai, às vezes, vem armado, não, porque vocês não estão me atendendo. É isso que eu ia perguntar, como lidar com situações de crise, né? Então, é no diálogo. É sempre. Né? É no diálogo. Sentamos à vontade, com a escuta serena, né? De entender aquela necessidade da pessoa. Né? Às vezes, ela não conhece, fala, não, acho que você precisa conhecer melhor a escola. Isso sim, isso não faz parte, né? Agora, se você quer, você tem que experimentar. E a partir daí ter essa possibilidade de avaliar. É isso que eu quero ou não é? E confiar. Mas precisa conhecer. Ninguém confia se não conhece. Exato. Precisa conhecer. Então, a comunicação é fundamental. Né? E quantas vezes for necessário. Né? Não é assim, só na reunião de pais o senhor pode vir. Não. Está demonstrando essa insegurança, vamos lá, vamos chamar. Vamos chamar, vamos conversar. O diálogo é a nossa ferramenta. Né? Então, acolher essa pessoa, né? Eu acho que esse acolhimento é muito importante. Acolher essa família, às vezes trazer o aluno junto para ele trazer o sentimento dele com relação às questões, né? Às vezes precisamos do professor. Hoje, então, um enorme desafio, acho que para todas as escolas, não importa tamanho, lugar, interior, capital, é a questão da inclusão. Né? A questão da inclusão das crianças com transtorno, com algumas necessidades especiais. E vocês
percebem se essas questões todas relacionadas à inclusão, elas têm aumentado quando a gente fala na questão socioemocional? Às vezes crianças que não necessariamente têm uma patologia, diagnósticos, mas as questões familiares, isso também... As atitudinais, né? Eu acho que a forma como... os desafios de educar filhos, ou de você ter o que fazer, como fazer, a gente tem uma outra dinâmica, né? As crianças passam muito mais tempo fora de casa do que em casa, o tempo que elas têm com pais é muito diferente. Então, tudo isso traz desafios comportamentais, atitudinais, e que a escola tem que passar a lidar, né? A escola passou a lidar com coisas bem primárias da educação das crianças. Crianças que passam o dia inteiro na escola, por exemplo, a gente tem que ensinar a comer, a gente tem que ensinar a segurar o garfo e a faca. Porque normalmente isso já vem de casa, mas hoje vamos pensar que é uma coisa que parece absurda, mas é um trabalho que a escola precisa fazer. Você tem que ensinar, porque muitas vezes a criança nem se alimenta mais com a família, né? Ela passa o dia na escola, quando ela chega em casa ela já está dormindo, ela já vai dormir, ou ela toma um lanchinho e dorme. Então, fora isso, é a coisa de conter, do saber conviver, do saber conversar, dos conflitos. Fora que a gente tem, claro, hoje muito mais diagnósticos, né, de questões das crianças que a gente precisa lidar de todas as formas. Tem sido um aprendizado para a escola, né? A questão da inclusão, a questão das tutorias, de quem mais a gente tem dentro de sala de aula, além do professor, além do auxiliar, além dos alunos, né? As pessoas que acompanham crianças que têm laudos, enfim. É um universo absolutamente diferente, aliado a tudo isso que a gente tem de desafios das crianças, do como se comportar, eu não quero dizer, mas assim, de como agir, como conviver em sociedade. Porque conviver com aquele que não aceita a minha opinião não é tão fácil e tem sido cada vez mais difícil. Isso eu acho que é de se considerar até o número de filhos por família. Sim. Né? Que não convivem em casa com o outro. Então, eles vão para a sala de aula achando que eles são únicos. Né? É a primeira vez que eles vão encontrar alguém que vai dizer não, né? Então, e eles se defrontam ali com inúmeras variáveis ali de desejo, necessidades, imposições e tudo mais. Os conflitos começam ali. E precisam entender exatamente que os conflitos existem na escola e isso de certa maneira, é salutar. Preciso. Né? Porque eles precisam aprender a conviver e respeitar a opinião do outro e ter o seu posicionamento também, mas sem a agressividade, porque hoje tudo se torna muito impositivo, né? Eu quero, eu sou, eu vou, né? Então, a primeira pessoa está lá e o nós fica para depois, né? Mas isso tudo é muito saudável se a gente tiver estratégias constantes de interferir e tornar isso positivo. E eu volto a dizer... Reverter isso por um aprendizado. Aí é um aprendizado socioemocional. Sim. Né? Isso sempre existiu na escola. A gente sempre adotou a visão humanista, né? Sempre existiu, mas a gente não tinha... essa nomenclatura sistematizada, né? Nem a sistematização. Hoje até tem nota para isso, que é um questionamento. Exatamente. Mas, enfim, mas é importante que a gente perceba tudo isso e se a gente quer um resultado lá na frente, com não só a questão acadêmica, que a gente sabe que está fazendo e fazendo bem, mas a questão comportamental, relacional, né? E o desenvolvimento, o autoconhecimento do aluno. Sim. Ele também precisa passar por isso, né? Então, isso é fundamental para o projeto de vida. Sim, e que, na verdade, a escola ela não pode perder de vista, né? Lá na frente, o que se espera desses meninos, desses alunos no século XXI, o que se espera, né, das habilidades todas, que são demandas da escola hoje, mas também, quando você falou de desafios, eu fiquei pensando aqui, a gente tem que trazer essas famílias para a gente tem que estar muito perto nesse trabalho, porque os grupos de WhatsApp, eles bombam, né? Mundo afora. E tudo acontece lá, né? Esse é um enorme desafio para as escolas. Porque várias famílias, né? Elas não leem o comunicado que a gente manda, mas elas leem
o comunicado que circula nas redes, né, sociais, que não são as oficiais do colégio. Então, trazer essas pessoas para a escola, porque nada melhor do que você confirmar uma informação de onde ela de fato saiu. Né? Então, a escola também lida com isso. A gente tem o nosso projeto, a gente tem um trabalho, mas a gente tem um grande trabalho de que as pessoas confiem mesmo nesse projeto e que a gente esteja sempre disponível para ouvir, para tirar todas as dúvidas, para que elas não circulem num mundo paralelo aí, que vá trazer desinformação. Mas não então, é isso tão fácil, porque tudo acaba arrebentando na sala de aula. Sim. Então, tem festinha de adolescente, tem isso, tem aquilo que acontece fora, acaba, assim, criando uma força entre o grupo dos alunos, né? Se aquilo então, a aconteceu... gente resolve problemas de fora. Então, e uma coisa que é muito importante, né? Que a gente está sempre tentando internalizar cada vez mais, é assim, o que é da escola e o que é da família. Né? Isso é uma educação então, que vocês têm que fazer com a família. Exatamente. Com as famílias, então, né? a gente não pode perder a oportunidade de conversar com as famílias. Sim. Né? Então, a questão do celular, resolvemos o ano passado, tomamos algumas decisões, trouxemos a família e vai dizer, e vai ser assim. Na escola vai ser assim. Em casa pode ser diferente, mas o ideal é que seja também compatível. Né? Então, aos poucos, a gente vai trazendo, né, para que entendam o movimento da escola a favor da formação da criança e do jovem. Né? Então, às vezes, nem tinha percebido. Puxa, ela nunca me falou isso. Eu não sabia que ela estava fazendo isso. Eu não sabia que ele fez. Entendeu? Por quê? Pegando aqui a fala da Lena. Os pais convivem muito menos tempo. Quando convivem, não convivem, eles vivem, né? Porque está cada um na sua rede, ou no seu computador, ou no seu celular. Né? Poucos têm refeições conjuntas, que isso é uma coisa antiga, mas deveria ser preservado, porque é um momento em que pais e filhos podem conversar, podem trocar. Né? Posso conhecer um pouco mais o meu filho, que nessa vida louca hoje está mais difícil. Né? E, na verdade, eu acho que tudo isso leva a uma carência da criança e do jovem. Né? Ele tem necessidade de ouvir um não, ele tem necessidade de ter o desafio, ele tem necessidade, porque depois disso ele volta a refletir e a conversa é outra. Né? Precisa então, dos limites. Precisa do limite. Por isso essa parceria família-escola é tão importante. Isso, né? Exatamente. E sem esquecer, de novo, né, que a escola é o papel, é o lugar do conhecimento também, né, da gente consolidar e sistematizar. Então, além de tudo isso, por isso que eu acho que esses desafios de hoje, a escola hoje ocupa um lugar muito maior, né, na vida dos alunos, porque chegaram para a escola muitas demandas, além da principal dela, né? Que é formar essas pessoas e informar essas pessoas, né? Que elas tenham a capacidade de lidar com esses conhecimentos, de aplicar isso que eles aprendem lá fora. Então, junto com isso, tem que ter também... Ele precisa assistir aula, ele precisa cumprir conteúdos, ele precisa saber realizar uma avaliação, ele precisa, né, ter resultados e não só a gente passar a mão na cabeça e falar, não, ele, é o tempo dele, né? A gente precisa ter um tempo também para que isso... Então, cada um trabalhando na sua área, sem perder de vista a formação e o papel que a escola tem. É um perigo quando... a escola se compromete muito com a família, né? Naquilo que ela deseja. Exato. E o desejo nem sempre é a necessidade, né? Então, é um perigo porque ela perde a identidade. Flutua aí de um lado para o outro, né? Perde a coerência, né? E, na verdade, acaba perdendo até o vínculo de confiança. Sim. Né? Porque existe uma meta, existe um objetivo, existe um compromisso da escola com aquele aluno. E isso precisa estar claro e a conduta da escola muito coerente, muito consistente com relação a isso. E nada melhor do que o diálogo. É cansativo, é exaustivo, é intenso,
mas a gente precisa... eu não vejo outra forma, né? Porque senão a gente é engolido pelo WhatsApp. Porque o WhatsApp é forte, né? Eles se comunicam com facilidade, parece que em qualquer momento, né? Dentro do carro, qualquer coisa, a gente está lá no WhatsApp. Então, tomar conta mesmo, né? E as redes sociais, que hoje interferem demais. Eu falo muito para os pais, prestem atenção que os influenciadores são vocês. Não deixem que os influenciadores externos roubem os seus filhos de vocês, né? Porque, não sei o que está acontecendo, não posso mais, não sei mais o que fazer. É a tal história. Acompanha, né? Tem famílias fantásticas, né? Que fazem um trabalho de parceria com a gente maravilhoso e a gente tem resultados maravilhosos. Não é só resultado acadêmico, é resultado no cidadão. Cidadão. Né? Pessoa. Exato. Como pessoa, né? Mas eu acho que existe ainda um auto-equívoco aí com relação a celular, a convivência. Então, a gente precisa retomar... Há valores, né? No fundo, valores. tudo são E valores. assim, né? a própria sociedade trouxe algumas restrições. Por exemplo, o número de filhos. A gente foi criado com vários irmãos, então tinha um convívio, né? Tinha trocas, tinha conflito, a gente se resolvia, ajudava em casa, toda essa questão. Hoje é muito difícil a coisa acontecer. E os pais têm muito, eu acredito que não por sua escolha só, muita necessidade de estar fora também, né? Ou estar em casa no seu trabalho, mas não é a atenção não está voltada para o filho, né? Então, passa exatamente pelo que a Lena falou. Às vezes a criança está no integral o dia inteiro na escola e não sabe nem pegar no garfo para comer. A gente tem que ensinar desde as coisas básicas, né? Então, perfeitamente compreensível, mas é uma carência que a criança tem, né? Então, E isso a escola pode fazer o melhor, mas nunca não vai é a suprir. família, exatamente. Nunca vai ocupar esse espaço. Não é, exatamente. Gente, que delícia de papo, muito bom. Eu fico muito feliz porque eu acho que a experiência de vocês é um presente para quem está nos assistindo, né? Essas reflexões e construção de ideia mesmo. E muitos gestores podem se inspirar aqui no que vocês colocaram e ter insights muito interessantes para suas escolas, né? Mas a gente precisa encerrar. Eu queria só pedir para vocês colocarem aqui uma tendência que vocês acreditam que vem aí pela frente, um desafio, né? Como superar. Como olhar para frente e que mensagem que vocês deixariam para um gestor que está nos ouvindo e nos assistindo em relação a isso? Eu acho que, por mais que venha a tecnologia, é a transformação humana que vai fazer diferença. Sempre. Se a gente não trabalhar o ser humano, pode vir a tecnologia que vier, não é a tecnologia que vai resolver as relações, né? Então... É o humano que vai decidir sobre os dados que a tecnologia traz, mas não o inverso, né? Então, eu acho que o líder ele tem que realmente humanizar, inspirar a convivência humanizada, inspirar confiança, acolher, perceber quem é cada um, incentivar, já que a escola é o lugar do desenvolvimento, é o desenvolvimento de todas as pessoas, né? Se nós, que somos gestores, somos importantes, o porteiro não é menos importante. O pessoal da limpeza não é menos importante. Todos são. Para a gente ter essa unidade, para a gente trazer a escola como uma coletividade em desenvolvimento e humanizada. Eu acho que essa é o principal desafio. Ontem eu ouvi de um professor que, sem dúvida nenhuma, que a máquina é melhor que o ser humano e que o ser humano não vai ser capaz de superar a máquina. Agora, o ser humano mais a máquina é imbatível. Então, a gente precisa aprender a lidar com a máquina para poder mudar e sermos muito melhores, né? Não, com certeza, eu também
compartilho da mesma ideia e de que são as pessoas, né? Cada vez mais é a gente aprender a ter a empatia, tudo aquilo que é muito bonito de se falar tem que se converter em atitudes, né? Então, a gente lida com alunos que são privilegiados, né? Do ponto de vista das escolas que a gente fala, do lugar das escolas de onde a gente fala, que eles saibam ser líderes, mas líderes que somem, que saibam olhar para as pessoas, respeitar as diferenças e avançar, né? Que sejam protagonistas, mas protagonistas do bem. Porque as informações são muitas, né? O que a gente tem à disposição é um universo que a gente, sem limites, a gente pode muito, né? Junto com a máquina, pode muito, mas é a ética, é a empatia, é o saber olhar o outro, é o saber ouvir e entender para melhorar, né? Para que esse mundo que a gente habita, que a gente olha, se a gente for olhar só as notícias, né? O que mais aparece aí nos jornais e tudo, a gente vai desistir. E não pode desistir. Né? A educação, inclusive, ela é acho que a porta que traz a esperança para a gente, de que é possível ter soluções para várias coisas. Mas a gente tem que pensar em quais soluções e como elas vão impactar positivamente na vida das pessoas. Tem que saber lidar e pensar que somos todos pessoas. Né? Isso. A grande responsabilidade de quem está nossa com relação a quem está nas nossas mãos. A gente fala muito de aluno protagonista, que é a sua trilha do conhecimento, mas ele não pode esquecer que ele não é sozinho. Pessoa, ele está E, na verdade, não deixa de ser o amor ao próximo. Né? A todos os próximos, sejam eles onde estiverem, né? A gente formar pessoas do bem, como disse a Lena, né? Para que possam servir a uma sociedade do bem também. Exato. Né? E no fim, que profissão maravilhosa é essa, né? Ser um gestor compensadora. escolar, não quando é? a gente vê os resultados, né? a gente estava comentando, quando a gente vê a formação, a formatura dos terceiros médios, quando eles estão saindo da escola, a gente se emociona. Sempre. Demais. Porque é entregar, né? Para a sociedade, um ser que pode transformar muito. Então, que legal, gente. Muito, muito bom. Lena, muito obrigada. Dona Beth, maravilhoso a fala. Eu acho que é uma contribuição enorme aqui para a educação, esse diálogo. Que bom, a gente fica... Eu acho que posso falar assim, a gente fica satisfeito porque, na verdade, é contribuir para uma sociedade melhor que a gente tanto precisa. Exatamente. Né? E o quanto a gente puder servir, a gente está atingindo o nosso propósito, que é o propósito da escola. Com certeza. E obrigada, Lara, mais uma vez pela oportunidade. E, de novo, existem muitas escolas, existem muitos gestores e que cada um consiga, no seu universo, né, contribuir para a formação de pessoas que a gente precisa aí para... E que a escola nunca para, né? A escola nunca vai acabar. Por mais que as pessoas falem, mas a escola de antigamente... A escola será um lugar de convivência, de aprendizado, que vai se transformando, mas que não pode perder de vista que é o ser humano que tem que a gente acredita que vai sempre conseguir melhorar o que a gente tem por aí. E eu acho que, assim, de tudo isso, a receita não existe. Não. Né? Não. É a sensibilidade, é realmente... Mas não é da sala. O gestor não pode ser a pessoa sentada atrás da mesa. De jeito Ele precisa... andar pela circular, escola e ser conhecido. né? Eu brinco, não é que a diretora passa e todo mundo fala, a diretora, né? Todo mundo até muda de postura. Faz parte pela figura que se tem, mas que seja uma pessoa que conheça o lugar onde está. Porque você só consegue gestar, né, um lugar se você conhece, de fato, todos os... Sem dúvida, é a questão da humanização. Exato. Você olhar no outro, dar um sorriso, dar um abraço. Às vezes você vê que tem um funcionário, um colaborador que não está bem, você chegar próximo. Isso tudo vai criando um vínculo forte entre as pessoas, né? E aí as coisas vão se completando. Né? A gente vai trabalhando aos poucos. Não vou dizer, nem ser arrogante dizer que a gente consegue 100%, absolutamente. Não. Né? Mas que esse é um trabalho constante e que também tem um retorno assim, muito positivo, que é satisfatório. Né? A gente diz, puxa, conseguimos isso.
Que né? bom, gente. muito Maravilhoso. Muito, muito obrigada. Obrigada mesmo. a você, Eu Lara, que pela agradeço. oportunidade. Nós que agradecemos Obrigada, a Beth, pela oportunidade de estar parceria. aqui. Eu também, um prazer estar com você. Obrigada. E para você que está nos assistindo, está nos ouvindo, siga-nos na rede social. Estamos no Spotify, Pode Falar Gestor, no YouTube, no canal do EducBank. E aproveita, deixa o seu like e comenta qual o próximo tema que você gostaria que nós conversássemos aqui. Obrigada!